A gente conversa ao vivo com a economista e professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP, a Virgínia Parente. Professora, seja bem-vinda ao Agora CNN nessa edição de sábado. Primeiro, eu gostaria de discutir com a senhora como fazer com que nós não tenhamos mais problemas em relação à Enel. A gente viu o prefeito e o governador pedindo para a ANEEL para suspender esse contrato. É possível que isso seja feito em curto prazo ou é um processo de discussão que ainda a gente vai ver um processo muito mais lento do que se espera e do que a população de São Paulo quer? Bem, de fato é um processo muito lento. A Enel tem como se defender perante a lei. Ela já explicou para a ANEEL e ela pediu que fosse verificado que ela colocou a quantidade nas ruas, não é? Que estava dentro do contrato, a quantidade de técnicos, de equipes para resolver. A questão é que, bem, além da gente estar diante de um evento excepcional, para um evento excepcional nós precisamos de medidas excepcionais. Então a Enel não é só concessionária na região de São Paulo e adjacência. Ela é também concessionária em outros estados, em vários municípios do país. Numa situação dessas, seria necessário fretar um avião, mandar muito mais equipes, com muito mais equipamentos e pessoas com expertise para lidar com essa situação. Então, retirar a Enel no curto prazo não é uma coisa possível. Também não cabe, como se a estrutura de governança do setor elétrico é como se fossem assim 3 times jogando. Nós temos os consumidores, temos as concessionárias e temos o governo. E temos um juiz da partida, que é a ANEEL, a agência reguladora. Cabe à agência reguladora verificar se o contrato está ou não sendo cumprido e colocar punição à altura. As punições têm sido colocadas, mas perante a lei cabem vários recursos. Então, no curto prazo, o que precisa haver é um grande esforço e mostrar que isso é inadmissível numa cidade do tamanho de São Paulo. Professora, a gente tem visto, claro, eventos excepcionais, o aquecimento global tem gerado isso, mas nós temos visto eventos excepcionais que se transformaram, infelizmente, em normais nessa época do ano em São Paulo. Seria necessário que o poder público, a gente está falando da ANEEL, junto com a Enel, junto com a prefeitura, com o governo e com o governo federal, fizesse uma espécie de plano de contingência para essa época do ano, talvez mais agentes nas ruas, talvez um esforço concentrado para não se repetir esse quadro? Com certeza, é necessário liderar esse processo de conversa entre as partes. Não é apenas a Enel, é também a prefeitura, é também a poda das árvores, é também uma manutenção contínua, é também uma priorização de onde começar a atacar primeiro. As populações mais pobres, diante de qualquer evento dessa natureza, qualquer calamidade pública, sempre sofrem mais do que as mais ricas. As mais ricas pegam carro, vão fazer refeição no restaurante, se sua geladeira, as coisas são perdidas, é muito mais fácil repor, porque as pessoas mais ricas, de modo geral, têm poupanças, têm rendimento para isso. Então, a questão da priorização é fundamental, da logística do atendimento 24 horas ininterruptamente, de equipes de outros estados, como se houvesse uma espécie de fundo garantidor de fornecimento contínuo da energia, nem que seja também através do socorro de outras concessionárias. Quando um banco quebra, existe um fundo garantidor de crédito até certo limite para os correntistas daquele banco, que é providenciado por todos os bancos que aportam recursos para esse fundo. Nesse caso, é necessário também um esforço conjunto, a gente repensar essa situação. E os parâmetros que foram colocados na concessão não estão dando conta, as exigências não estão dando conta do que tem ocorrido perante as mudanças climáticas. Então, por um lado, a Enel pode dizer, estou cumprindo o contrato, coloquei X equipes que estavam conforme estava no contrato, só que nós estamos vendo que X equipes, essa quantidade de funcionários, técnicos, especialistas, não estão dando conta do recado. No setor elétrico, há pouco tempo atrás, nós tivemos uma situação excepcional que fugia do controle das distribuidoras, que foi a falta de água nos reservatórios. Então, não era por má administração, por não ter comprado energia para ser distribuída por parte das distribuidoras. As distribuidoras compram energia e distribuem, compram dos geradores, né, de Itaipu, Angra, termoelétricas, hidroelétricas, várias, espalhadas pelo país, parques eólicos, etc., e distribuem. Não foi por falta disso, foi por falta de água nos reservatórios. Então, não foi uma incompetência
da distribuidora. E, nesse caso, a ANEEL forneceu, deu a possibilidade de que houvesse um pleito sancionado de uma revisão tarifária excepcional. Não é? É uma revisão extraordinária para lidar com essa contingência, para colocar técnicos em avião e trazer no mesmo dia para São Paulo, porque é inadmissível que uma cidade como essa perca tanto faturamento, se desvalorize, não é? Deixe de atrair mais investimentos, porque você afeta o faturamento de várias indústrias, muitas vezes paradas de uma hora, significa a retomada de um forno que está a 500 graus ou mais, em 3 dias para atingir, eventualmente, a determinada temperatura que é necessário para fazer certos produtos, como cerâmicas e vários outros. Então, existe uma perda de faturamento enorme quando isso ocorre, mesmo por 1 hora, imagina por 4, 5, quase 7 dias. É um cenário muito complexo, como a senhora aponta. Não é um culpado apenas, são vários culpados, são várias questões. A gente está falando de aquecimento global, a gente está falando de mudanças no mundo inteiro. A ministra Marina Silva defende, inclusive, professora, um orçamento paralelo de calamidades públicas que possa ser utilizado para essas situações. Só que isso sempre é um tema que é empurrado pela barriga, porque as pessoas querem o dinheiro para hoje, para gastar hoje e não pensar na possibilidade de acidentes. Professora, para encerrar nossa conversa, aqueles comerciantes que tiveram prejuízos, que tiveram, por exemplo, açougues com as carnes podres, restaurantes que tiveram os produtos estragados pela falta de energia, a quem eles podem recorrer? Eles podem recorrer ao PROCON e também à própria ANEEL. É possível, não é, eles formarem uma representação, porque ir picadinho, gastar dinheiro para ir em Brasília, é complicado defender o seu pleito, mas eles podem formar, é sempre mais fácil, formando um grupo, não é, de interessados em serem ressarcidos pelos problemas que foram causados. Mas sim, todos que foram prejudicados devem ir atrás dos seus direitos. Nós conversamos ao vivo com a economista e professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP, a Virgínia Parente. Professora, obrigado por ter aberto aí espaço neste sábado da senhora para conversar com a gente, esclarecer todas essas dúvidas. A senhora fez uma análise muito complexa nesse sentido e que abre os olhos das pessoas, não é só a Enel, é uma série de fatores que levam a esse quadro de falta de energia em São Paulo. E deu uma ideia boa para a prefeitura e para o governo também de fazer um plano de contingência com mais funcionários para essa época do ano. Obrigado pela presença no Agora CNN. Um grande prazer, Eurico.